Queridos irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus envolva-nos a todos. Nos reservamos neste momento para mais um compromisso. Antes, vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo o auxílio aos amigos espirituais, amigos queridos, que trabalham lado a lado com a lei do progresso, onde toda esse investimento é voltado para toda a humanidade. Então, que a luz divina, neste momento, envolva cada um de nós. Que assim seja. Hoje a nossa reflexão é voltada para memórias de além-túmulo. É o título proposto. Nós temos plena consciência de que não fomos criados nesta encarnação, nesta oportunidade reencarnatória. Também temos toda e total consciência do que vem a ser uma reencarnação ou a reencarnação. E isso nos deixa claro que, com esse entendimento, com este esclarecimento que nos foi chegado através da terceira revelação do nosso querido Criador para com toda a humanidade, que é a doutrina espírita, ou seja, a doutrina dos espíritos. Ela nos deixou claro e afirma a cada instante que todos nós passamos, experimentamos várias vidas. Claro que é o mesmo espírito, o eu, espírito. Eu falo o eu na individualidade, em corpos diferentes, em épocas diferentes, com experiências diferentes. Se nós já passamos por vários momentos reencarnatórios, nós vivemos em várias famílias, ou até mesmo nas mesmas famílias, porém em posições diferenciadas. É importante também salientar que, quando nós desencarnamos, ou seja, morrer, nesse sentido, se é que existe a morte, quando nós desencarnamos, levamos para o túmulo todas as experiências, à flor da pele, que nós aqui passamos.
tudo que nos foi chegado, tudo que nos foi informado, tudo que nós agimos de maneira correta ou incorreta, racional ou irracional, mediante, claro, ao nível evolutivo de cada um, ao entendimento de cada um, mas estão guardadas, reservadas em um setor especial que todo espírito tem, seja ele encarnado ou desencarnado, ou esteja ele encarnado ou desencarnado. Quando nós estamos desencarnados, somos espíritos na totalidade. Quando estamos encarnados, somos chamados de almas, que é justamente o espírito na carne. Claro que em um mundo físico como aqui nós estamos, vivendo uma experiência espiritual, para o nosso crescimento, aprimoramento, para a nossa melhora, principalmente no campo moral, no campo dos conhecimentos. Daí a necessidade de nós construirmos sempre algo positivo, algo verdadeiro, para que as marcas que fiquem sejam marcas que, de certa forma, mais tarde, nos traga reflexos, sequelas no campo da bondade e na nossa evolução, e que venha somar sempre no nosso processo evolutivo. Então, essas marcas, essas memórias, elas vão conosco, elas não se perdem com o tempo, elas não são esquecidas. Elas precisam ser trabalhadas, modificadas, transformadas, quando nós agimos, de certa forma, indo de encontro com as leis naturais. Aí nós vamos estaremos infringindo as leis. Daí a necessidade da correção, a necessidade da observação nesse aspecto e trabalhar-se para que não venha ou não venhamos a agravar mais ainda os fatos e sofrer mais desnecessariamente. Então, nós retornamos para a pátria, ficamos um período na erraticidade, melhoramos quando queremos, vamos para o aprendizado quando queremos, buscamos o Mestre Jesus quando nós queremos, sentimos a necessidade, ou ficamos estacionários, uma vez que nós não regredimos. O que está construído, o que é nosso, é nosso. Porém, mais à frente, mais adiante, somos preparados para uma outra experiência na carne. Em um mundo físico, claro, um corpo é preparado para nós, mais um corpo diferente. A família, como nós falamos, pode ser a mesma ou pode ser uma outra família. O importante é reencarnar para o autoconhecimento, para a autoobservação de si mesmo.
como foram conosco muitas informações ao desencarne, e como falamos que não se perdem, estão registradas na consciência, e no tocante às coisas ruins, má, que nós fizemos uso, elas vão precisar, como já foi dito também, de uma reparação. E um dos processos mais sérios, mais críticos e necessitário é esse retorno. E justamente voltado para um ponto onde deixamos para trás, às vezes, memórias horríveis, memórias de muito sofrimento, memórias de muita dor, memórias de muito ódio. Aí nós vamos reencarnar. Mamãe e papai já estão reencarnados, claro. Eles vêm primeiro. Vão se encontrar, vão se atrair, vão criar um relacionamento e vão relacionar-se sexualmente, que esse é o processo natural. E aí, na gestação, na gravidez, eu estou retornando, nós estaremos retornando, cada um, cada qual, no seu ponto de reiniciação. E daí, em momentos especiais, diante da própria consciência, voltado para os fatos, os marcantes, seja ele de qualquer ordem, mas principalmente com relação ao nosso semelhante, ao próximo, em que em muitos e milhares de casos vem na condição familiar, próximos, ligados, interligados, às vezes até gêmeos. Vamos ter momentos de reflexos, relampejos voltados para os aspectos que mais estão ali cravados e doendo, ou até momentos de alegria, momentos de luminosidade. E esses momentos vão vir à nossa mente, vão estar conosco, seja a satisfação, ou seja, a angústia profunda, ou seja, o ódio, antigas paixões que foram mal administradas, antigas atitudes que ali ficaram marcadas, às vezes com sangue, com uma dor profunda, onde é necessário que haja o arrependimento, a análise em detalhes dos fatos, para que seja manifestado essa necessidade de arrepender-se. Aí entra a força da misericórdia, as vibrações da misericórdia, a nos acalentar, a nos fortalecer,
para não deixar que o ódio tome conta, ou manifeste-se, ou apresente-se, e venhamos a repetir os mesmos ultrajes, como tem casos que repetem. E o que seria o oposto? O que seria, claro, desnecessário? Já houve algo tão ruim, tão doloroso. É tanto que tem casos, tem situações que vem aquele ódio de pessoas, de irmãos, de colegas, de familiares, que nós até temos vergonha de nós mesmos. Por que aquele ódio? Por que aquela repulsa? Por que aquela inveja, né? Por que mexe tanto conosco? É tão profundo e tão verdadeiro. É porque está em nós. Fomos nós que construímos, que criamos aquele momento, que deveria ter sido, de certa forma, positivo, né? Digamos que fraterno, humano, para depois chegarmos até o amoroso, no sentido amor universal, o sentido amor-vida, amor-progresso. E nas nossas atitudes em tempo de outrora, a gente vê como isso é sério, né? E tão presente, tão atual, e também é tão milenar, que a todos nós os reflexos no nosso campo consciencial, que nos cria, que nos provoca tantos martírios, às vezes dores físicas terríveis, às vezes enfermidades que a medicina não sabe avaliar, não tem como avaliar, tremores, surtos, crises, todas ligadas ao mesmo aspecto. E aí fica-nos a dúvida, a ideia, a vontade de saber algo, conhecer algo que nos responda o que é isso, que nos auxilie nesse sentido. Existem situações de filhos que olham para as mães, os pais, com olhos de maldade, com sentimentos de perversidade. E tem casos que alguns chegam até o suicídio, porque não tem resposta para tamanha gravidade, tamanha incoerência, tamanha maldade. E entra no campo, às vezes, tão escuro, tão obscuro, tão sombrio, que precisa de respostas. Obter uma resposta, alguém lhe dá uma luz. É como olhar para o outro e dizer: poxa, eu simpatizei com você. Ou olhar para o outro e dizer: poxa, eu não fui com a sua cara. O problema não está no outro, está em nós, está em mim. Eu é que preciso me trabalhar. E para isso eu não preciso ser tão radical comigo mesmo. Eu preciso ser pacífico comigo, ser paciente e buscar resposta lógica para estes aspectos que são tão verdadeiros e tão presentes. Dorme conosco, acorda conosco.
Assim como também existem manifestações de outros ou outrem para conosco, de algo que nós vivenciamos juntos no passado. E que nesse momento reencarnatório, eu não quero mais ter esse tipo de prática. E o outro me convida. O outro quer me envolver com aquela situação. São memórias que estão registradas de além-túmulo, que não foram trabalhadas, que vêm de encontro de uma maneira muito forte e imperfeita, às vezes tão perversa, às vezes tão ingrata, contudo, consigo e com todos. E nós precisamos de respostas para que nós nos melhoremos, tomemos novas decisões, claro, de uma forma consciente, e busquemos nos fortalecer para segurar, conter os impulsos. Eu me lembro, certa feita, um pai levou a família para a praia da Pituba, inclusive, ali ao lado do antigo clube português. E a menina, ela era criança ainda. O pai, e ela ainda usava chupeta. Ele molhava a chupeta na cerveja, botava na boca da criança, e ela, naquele calor, claro, era algo frio, né? Algo gelado, que de certa forma contemplava no sentido climático, e ela lambia aquela chupeta como se fosse algo delicioso. Eu fiquei observando, disse, meu Deus, o que ele está fazendo? E se ela foi uma alcoólatra no passado? Olha o que ele está buscando cavar do subconsciente adormecido, que precisa ficar lá guardado, porque deve ter criado maus terríveis para ela, para aquele espírito, que hoje veio mulher, menina, fêmea. E assim são N situações, N casos. Aí vai repetir aquela vontade, né? Aquele, digamos, devaneio, aquele prazer, vai reincidir e vai se machucar, porque o objetivo era outro, e é papai que está estimulando, por força da própria invigilância e ignorância, ou até da maldade mesmo. E nós nos perdemos neste campo de adversidade voltada para esse aspecto. Precisamos tomar os cuidados. Se sabemos que é prejudicial, é melhor não utilizar. Essa memória que vem, ela é minha. E se alguém insinuou essa memória no meu campo mental, e se eu alimentei, é porque eu tenho às vezes, ou quase sempre, uma certa intimidade. Eu tenho um certo conhecimento nesse aspecto. Então ele atiçou, né? Ele mandou a energia, a intenção nesse aspecto, com plena convicção de que eu toparia. E eu preciso ser forte nesse aspecto. É como diz aquela história, né? Se queres ir para o inferno, vá só. Me deixe em paz. Eu já passei por este inferno. Eu já passei por esse tormento. Eu não quero mais.
Agora eu quero algo melhor para mim. Eu preciso desse algo melhor. Isso chama-se equilíbrio. Isso chama-se vigiai. Orai e vigiai. Cuidado, Reinaldo, com seus pensamentos. Cuidado, Reinaldo, que esse vício pode ser do ontem e está na memória. Né? Essa maldade pode ser do ontem, assim como essa bondade também já foi construída ontem e hoje está sendo aprimorada. A maldade não precisa ser aprimorada, ela tem que ser descartada. O próprio termo já diz, né? Maldade vai nos fazer sofrer, porque é mal, não é positivo. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais, à luz deste Evangelho do Mestre Jesus, que vem renovado através dos Espíritos superiores. Grandes amigos, verdadeiros amigos, grandes trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que circulam nos 4 cantos deste planeta que é imenso, levando amor e bondade infinita para todos nós, ainda que imperfeito e sofredores nos nossos aspectos, e principalmente com as nossas memórias. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Que Deus abençoe a todos nós e que neste momento o nosso pensamento seja de gratidão por sermos tão envolvidos e tão amparados. Muita paz para todos.